aquele que não teve oportunidade. Aí estou falando tudo de Pedro. E o Pedro, duro, se achando. Não queria saber. Eu já sei. Vou fazer acepções de pessoas. Vou pregar para quem eu quero. E a igrejinha humildezinha ali. Mas lá tinha um homem de Deus. Lá tinha um homem de Deus. E nós só podemos chegar aonde estamos hoje, aonde tem um homem e uma mulher de Deus. Aonde ele está ali orando por nós. Está buscando por nós. Porque o anjo se apresentou para Cornélio. E disse que as orações chegou ao céu. E que interesse ele tinha? 50 quilômetros de distância, ele mandou os homens buscar quem? Pedro. Mandou buscar o homem de Deus. E o homem de Deus ainda estava se achando, mas a palavra do Senhor, a palavra diz: Pedro, mata e coma. E ele disse: não, eu não como nada impuro. 3 vezes a palavra teve que chegar até Pedro, para ele se dar conta que quando a igrejinha está lá de portas abertas, ela é igual à nossa. O homem de Deus pode ter uma diferença. A denominação, hoje nós estamos num ministério maravilhoso, que graças às orações de muitos passados, que hoje eu estou aqui, mas eu não posso esquecer aqueles que estão começando, aqueles que estão lutando, aqueles que estão com o joelho dobrado, aqueles que estão até sem dinheiro para pagar a luz da congregaçãozinha deles. Pedro não ia neles. Pedro não queria mais saber, porque ele ficou legalista, ficou tudo que é isto que a palavra tem dentro, ficou fariseus, ficou Zeus, ficou tudo. Mas o Senhor disse assim: eu tenho que consertar esse homem. Se eu não consertar esse homem, ele já viu tudo do meu filho, ele fez tudo, errou também, mas ele se consertou, e agora ele está lá em tal lugar. E um homem que é só temente, quer sarar a sua família, quer curar a sua família, quer ter direito nos céus da sua família. E Pedro não vai ir, mas eu vou dar um recadinho para ele. Eu quero dizer para os irmãos dessa noite, como estão nossos ouvidos para ver o recadinho que o Senhor tem para nós. Como está, Senhor? Como estamos? Como os irmãos da música estão dando o melhor que pode. Os irmãos que cantaram, o irmão dirigente, seu vice-dirigente, todas as irmãs da igreja. Como é que estamos nossas orações? Será que nós vamos estar lá? Será que vai estar no livrinho lá? É muito fácil, irmãos. Naquela época, Deus mandava e obedecia quem tinha juízo. Hoje não precisamos obedecer. Hoje não precisamos. Mas nós temos uma cadernetinha aqui, irmão. Com licença. Dentro do bolso e uma canetinha. Fizemos o que nós queremos. Mas está anotado. Está anotado porque o livro, ele disse que o livro, nós tínhamos um livro. Nós estava tranquilo, mas nós temos que cuidar dos nossos passos. Porque a palavra do Senhor, ela quer que nós cuide uns dos outros. O Senhor fala muitas vezes e Ele termina falando as coisas que não tem acepções de pessoas. Ele quer ver as pessoas próximas. Deus, Ele quer, obrigado, irmão. Ele quer que nós somos não concorrente, mas que nós andamos no mesmo trilho, cada um do seu jeito. Ou nós queremos ser um religioso, que começamos a achar que as pessoas estão fazendo aquilo que estão na cabeça de si próprio. Ou não conseguimos mais ver
o nosso irmão como nós enxergávamos outrora. Conseguimos enxergar o nosso irmão de qualquer jeito. Não vamos atrás daquele da necessidade. Ou aquele não está valendo mais. E Pedro teve que sofrer na carne de novo. E aí o Senhor disse assim: como é que tu vai ter o direito, rapaz, de chamar de impuro aquilo que eu purifiquei? Aquilo que está purificado por mim é uma vez só. Tu anda, tu andar, mas o teu livrinho está ali. Te resgata e volta, que eu estarei com o braço aberto. Nunca na vida eu vou jogar ninguém fora. Eu busquei a palavra do Senhor, mas quase que Ele me migrou para o outro lado. Os irmãos começaram a falar, e quase que eu migrei para o outro lado. Mas eu digo, meu Deus, eu busquei essa palavra, eu queria dizer essa palavra. Que nós consigamos, irmãos, em nosso entendimento, saber que a melhor parte é nós estar juntos uns com os outros. E o Senhor disse que ia ali só um pouquinho e que nós ficasse vigiando. E hoje eu quero convidar os irmãos para nós ficar vigiando, para nós entregar presente para aqueles que não nos conhecem, para nós buscar aqueles que não nos conhecem. E um dia não vão estar mais aqui. Um dia nós já vamos ter partido daqui. Mas que nós temos escolhido o lado do homem que era temente a Deus. Não escolhido o que conhecia a Deus e assim mesmo endurecia o seu coração. Aquele que é temente a Deus muitas vezes busca o seu resgate e não consegue achar. E o homem de Deus muitas vezes quer botar fora. E ele sai e vai embora. Daqui uns dias ele vem na congregação. Daqui uns dias ele vai e vem embora. Sai e vai embora de novo. E o Senhor sempre esperando. Pedro teve que passar por todas as coisas. Mas ele foi ser obediente. Porque ele teve fome. E muitas vezes a nossa fome está no nosso interior. Nosso coração está vazio. Somos tristes por pouca coisa é suficiente para nos aborrecer e para ir embora. O dirigente fala tal coisa, estou triste, vou embora, vou para outro lugar. Mas não sabe que para te aprender e ser servo, tu tem que alargar a sua estaca. Tem que saber escutar. Como o irmão não tem pressa para responder. E essa que é a palavra do Senhor. Eu vou começar encerrando, porque eu sei que a hora anda e às vezes eu sou até cobrado aí por a mulher, diz que eu falo demais. Disse Cornélio: e logo mandei chamar-te, bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes. Diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. É o que eu tinha para dizer para os irmãos. Essa era a palavra que eu tinha que dizer para os irmãos. Tinha mais coisa para concluir, mas a hora se foi. E eu preciso de mais 5 minutos para encerrar. Eu fui um Pedro. Eu fui um Pedro, irmãos e irmãs. E eu cria um pouco naquele que vinha e me evangelizava. E eu dizia, vou para essa igreja, vou me batizar, vou aceitar Cristo. Mas eu não aceitava Cristo, meu irmão. Eu aceitava o homem. Eu aceitava a voz do homem. Ele tropeçava ali adiante e eu tropeçava também.
Ele caía e eu caía também. E eu não sabia que o homem de Deus veio para ter o compromisso de manter a igreja, que é a única que tem o legado de nos transportar daqui e nos colocar no livro da vida. É só Ele. Mas eu tenho um irmão meu, irmão em fé, gente que eu quero muito bem. Hoje ele é pastor. E eu comecei a aprender com esse homem. E ele andava só nos piores lugares. E ele era mal entendido dentro das igrejas, congregações. E um dia eu estou andando com ele. E ele me disse assim: cheguei naquele bar e comprei uma cachaça. Porque eu não tinha como chegar naqueles homens lá. Eu fiz de tudo. Eu orava, jejuava, levava comida, nada eles aceitavam. Vem esse homem falar de Deus. Já estamos cheios com ele, não aguento mais. O que tu quer? Vai-te embora. Ele foi que nem um Paulo, se fez de louco. E entrou no meio dos homens. De início os homens queriam matar ele. Eu era Pedro. E eu dizia: o que esse cara quer ir com esses caras? Eles não precisam mais de ninguém. Isso aí é gente perdida. Hoje deve ter até pregador. Hoje deve ter gente com os joelhos dobrados. Agradeça a Ele. O meu Pedro terminou, irmãos. O meu Pedro terminou. Por que eu preferi ser o Cornélio? Preferi ser esse homem que ele buscou a graça de Deus. E hoje, pela misericórdia, eu estou aqui, irmãos. E ligado ao nosso Deus, ligado a Cristo. Porque o Pedro, quando Jesus perguntou para ele: quem eu sou? Ninguém sabia. E ele disse: tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. Assim eu encerro a minha... Os irmãos se colocam de pé. Posso orar, irmão? Soberano Pai, não falei nada de mim, Senhor, mas Tu nos disse, nos ensinou: vai e entrega o que Tu tem, entrega o que Tu pode, mas essa noite vai ser memorável. E eu creio que essa oferta que cada irmã e cada irmão estão colocando na presença do Senhor, também creio que as irmãs e os irmãos estão se lembrando de alguém essa hora. Um familiar, um conhecido, uma amiga, uma pessoa lá do trabalho, seu marido, seu filho. Faça como esse homem. Faça como esse homem. Buscou a palavra. Busque um homem de Deus, que aquilo que o Senhor consagra, está consagrado. Aquele que o Senhor chama, está chamado. Mas a obrigação é nossa. Não devemos fugir daquilo que o Senhor nos colocou. Muito obrigado pela vida de cada irmão e cada irmã que puderam sair de casa essa noite. Estamos juntos. Estamos alegres porque estamos na presença de um Deus vivo. Muito obrigado pela oportunidade. Deus o abençoe, irmão Luiz. Obrigado pelo convite. Amém.